O título do experimento de hoje é Mudança na Energia Potencial. O objetivo do experimento é compreender se um objeto posicionado no lugar alto é dotado de energia e sob que condições muda esta energia. Agora, vamos ver o que precisaremos. Primeiro, uma capa de proteção para cabos elétricos. O perfil trilho utilizado para proteger os cabos elétricos de computadores. Madeira quadrada de 4 cm de largura. Esta já está pronta. Além disso, parafusos e esfera de ferro. Para este experimento, preparei uma esfera de 16 gramas. Esfera de vidro. Esta tem 6 gramas. Fita de vinil para marcar. Cortei um bastão redondo de madeira de 2,5 centímetros de diâmetro, num pedaço de 10 centímetros. Utilizaremos também régua para medir. E tesoura. Agora, explicarei como montar o aparelho do experimento. Primeiro, esta capa de proteção para cabos elétricos tem 1 metro de comprimento. Utilizarei esta capa de proteção como trilho, por isso, vou montar uma estrutura de madeira para fixá-la como esta. Desta vez, cortei uma madeira quadrada em pedaços de 25 centímetros e 5 centímetros de comprimento, e outro com o mesmo comprimento da capa de proteção. Logo, fixar 2 pontos com parafusos de madeira. Introduzir um parafuso para madeira pequeno numa posição a uns 5 mm da parte superior. Fixar o parafuso deixando uma pequena margem de folga. Da mesma maneira, fixar também deste lado o parafuso para madeira a uns 5 mm da parte inferior. Não fixar completamente, parar na metade. Estes parafusos devem enganchar o trilho para fixá-lo. Por isso, se introduzirem até o fundo, não será possível colocar o trilho. Colocar o trilho desta maneira. Aqui é o ponto com 25 centímetros de altura. Portanto, vou marcar um ponto na metade, ou seja, 12,5 centímetros, com fita de vinil. Em seguida, colocar uma marca no ponto em que o peso começa a rolar sobre uma superfície horizontal após deslizar pelo trilho. Assim, ficou pronto o aparelho do experimento. Gostaria de realizar 2 tipos de experimentos. Primeiro, um experimento para constatar se um objeto posicionado no lugar alto possui energia. Para medir a quantidade de energia, colocarei um bastão de madeira redonda na linha de partida, para verificar o quanto a esfera que deslizou empurrou este bastão de madeira. Então, comecemos o experimento. Cortei um pequeno pedaço de fita de vinil para registrar. Colocarei este bastão no ponto de partida. Sobre o comprimento do bastão, preparar um que, ao empurrar um objeto, não o empurre até a ponta do trilho. Deslizarei uma esfera de ferro de uma altura de 25 centímetros. Chegou até este ponto. Marcarei o ponto. Agora, retornarei o bastão à posição inicial. Em seguida, vejamos que tipo de energia é gerada ao posicioná-la a uma altura de 12,5 centímetros, metade da anterior. Vamos ver.
chegou até aqui. Vou registrar esta posição. Inicialmente, mudei a altura e deslizei o objeto por uma rampa. A altura da rampa era de 25 centímetros e 12,5 centímetros. Registrar a distância de avanço do bastão. Na altura de 25 centímetros, a distância foi de 11 centímetros. Registrar este valor. Ao deslizar o objeto na rampa de 12,5 centímetros de altura, a distância foi de 6 centímetros. Registrar este valor. Desta vez, realizei um experimento para cada altura. Mas para obter um valor mais preciso, é recomendável que repitam o experimento umas 3 vezes e tirem a média. A continuação, vamos constatar o que acontece se eu mudar a massa da esfera. Desta vez, usarei uma esfera de ferro de 16 gramas e uma esfera de vidro de 6 gramas. Executarei o experimento da mesma maneira. Derrubarei as duas esferas da mesma altura de 25 centímetros. Começarei com a esfera de ferro. Vou registrar esta distância. Em seguida, derrubarei a esfera de vidro. A distância da esfera de vidro foi esta. Vou registrar esta distância. A esfera de ferro avançou 11,5 centímetros. Agora, a esfera de vidro avançou 2,8 centímetros. Desta vez, realizei um experimento para cada massa, mas recomendo que realizem também umas 3 vezes. Os resultados do experimento são o seguinte. Ao deslizar um objeto pela rampa, quanto mais alta era a posição, maior foi o movimento do bastão. Em seguida, ao deslizar um objeto pela rampa, quanto mais pesada era a massa, maior foi o movimento do bastão. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é o seguinte. Quanto mais alto esteja posicionado um objeto, maior será sua energia. Quanto mais pesada seja a massa de um objeto, maior será sua energia. Um objeto pode ser dotado de energia quando mais alto esteja posicionado. Isto se denomina energia potencial. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado.